Fala galera, eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais um vídeo. Mais um vídeo do canal Piuí aqui pra vocês. Piuí! Vocês gostam bastante. 5 efeitos que eram incríveis e agora são horríveis. Sabe aquele filme que você assistia antigamente e você falava, meu Deus, sabe aonde a gente via isso? Onde? Mutantes. Não. A gente olhava o dente crescendo assim. O Vavá, lembra do Vavá? Aquele taxista, não! Que isso? Como é que é? Quanto prazer. Não, me recuso. Bom, é do Piuí, vamos ver esses efeitos aí que agora são uma merda. Let's go. Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel. e esse é o canal Piuí. Na computação existe a tal da lei de Moore, que diz o seguinte: a cada 1 ano e meio, a capacidade da computação gráfica, do processamento de imagens, dobra. Uau! E Uou! muitas áreas são impactadas diretamente por essas mudanças, inclusive o cinema. Afinal de contas, você já assistiu a algum filme mais antigo que você lembrava que ele era incrível e hoje em dia ele simplesmente ficou terrível? É horrível isso. Acontece bastante. Sinto minha Não, animalidade. olha só. Esse filme já era tosco. Os efeitos já eram toscos em 90 e bolinha. É. Entendeu? Já era uma tosquice lá. Meu Inclusive- Deus. E eu vou te falar. Fala mesmo. Eu adoro, mano, essa tosquice. Eu amo essa tosquice. É tosco, é ruim, o chroma key falha. Eu e a Rosa assistimos o Mortal Kombat de 2021 agora, né? Vou botar ela pra assistir o de... O Armagedon, ó, o Aniquilação. Meu Deus. Quando eu era criança e jogava Gran Turismo 2, na minha Nossa. cabeça não tinha como ser melhor. Era real, aquilo ali eram carros de verdade. E a gente vai ver hoje em dia e... Meu Deus, que isso? E a Lara Croft, hein? É. Pois é exatamente isso que a gente vai ver hoje aqui no canal Piuí. 5 filmes que tinham efeitos incríveis e que agora, com a evolução, estão horríveis. Um feito seu que foi incrível no passado e é incrível hoje em dia é o like no vídeo agora mesmo. Foi direto. Arnold Schwarzenegger foi um dos maiores astros dos anos 80 e 90, porque ele protagonizou filmes como Exterminador do Futuro, Predador, True Lies e até filmes toscos como Comando para Matar. Você quer meter a faca em mim? Eu sei. Você quer sentir a faca entrando? Você quer enfiar a faca em mim, olhar dentro dos meus olhos e ver o que acontece quando a torcer dentro do meu corpo. E além de todos esses, outro filme memorável Não vi esse com filme, não. Arnold Schwarzenegger é O Vingador do Futuro, do diretor holandês Paul Verhoeven. Nessa história, o Schwarzenegger interpreta o Quaid, um cidadão que vive em um futuro onde o implante de memória Caraca, dá pra ver o chroma key em ação aqui real. já é possível. Então eu quero imaginar que um dia eu já fui uma pessoa bem-sucedida, que tinha um trabalho legal, eu consigo fazer isso. E é justamente isso que o Quaid faz. Ele implanta falsas memórias nas quais ele era um grande espião. Só que esse processo dá errado e ele descobre no meio do rolê que de fato ele é um espião que teve sua memória apagada. Ou não, porque o filme fica brincando justamente com isso. Você acha mesmo que é verdade? Esse filme é de 1990 e foi sempre muito elogiado pelos efeitos práticos, porque eles realmente eram muito bons. Além de efeitos práticos, como a mulher de 3 tetas, a gente também viu os carros, Esse é o filme da Mulher de 3 peitos. Eu já vi esse filme, pô. Nunca vi esse os filme, prédios, a cidade em si era super bem feita. Mas tem um efeito específico que muitas pessoas lembram, mas que talvez, se você ver de novo, vai perceber que não é tão bom assim. Em sério? Exatamente, quando Quaid vai a Marte, na cena mais lembrada desse filme, ele se disfarça como uma senhora. E esse disfarce é maravilhoso. Só que em determinado momento, o disfarce se desfaz. Ele começa a se abrir e revela por baixo o rosto do Quaid, o rosto do Arnold Schwarzenegger, que na verdade não é o rosto nem do Quaid e nem do Arnold Schwarzenegger, mas sim de um bonecão. É, meu amigão, dá pra perceber claramente que o Arnold Schwarzenegger aí tá sem textura. Cara, ele tem um olho virado pra cada lado. Isso é o que mais me pega desse boneco. E na época eu achava animal isso aqui. Pra mim era a perfeição, entendeu? É, só que hoje em dia realmente tá zoado. E se você ainda faz a cachorragem que muitas pessoas da internet fazem, que é de pausar, putz, aí meu amigão, tá fazendo boneco. Antigamente Então, não, isso até faz a dava gente pra dar pensar pausa, assim, mas a qualidade era ruim. Antigamente, pelo que meus pais mesmo falaram, cara, ir pro cinema era uma parada meio que só tinha duas opções pra ver filme. Ou era cinema,
ou era Sessão da Tarde. Era isso. Ou esperar sair em VHS. Também, mas, tipo assim, até o VHS... Tá falando era antes do difícil. VHS? Tô falando antes, era difícil, mano. Não é essa praticidade que a gente tem hoje em dia, entendeu? Então, tipo assim, você viu que dava pra ver e pegou o filme na metade, você viu o filme na metade, você não tinha como voltar, você não tinha como pausar, Verdade, entendeu? verdade. Pô, Por isso que antigamente, a gente vê isso no Cris. Ah, dia tava passar Rock 3. Aí já vai pro sofá 10 minutos antes, cara, tá eu lembro ligado? que eu era criança, eu ficava vendo assim, hoje vai passar essa parada aqui, não sei o que, isso aí, papo de 2007. No jornal, né? Então, Globo vai passar... Programação. Por exemplo, cara, a gente tá velho. Tipo assim, vai passar a hora do Rush no SBT hoje, mano, vamos assistir. Era exatamente assim. Seguinte, aqui no canal Piuí muitas vezes a gente fala que o efeito prático é sempre melhor do que o CGI. Mas nem sempre. O que é isso? Filmes de heróis são, de longe, os que mais usam e abusam de CGI atualmente. Algumas vezes isso dá muito certo, como o Thanos que a gente viu lá em Guerra Infinita, em Ultimato. Outras vezes nem tanto, como aquele terceiro olho bizarro do Doutor Estranho. Mas, se em pleno 2023, ano da tecnologia, isso aí continua dando problema, imagina como era na década de 90. Já viu, né? Ainda mais num filme que não tinha lá o orçamento muito grande, como é o caso de Spawn. Isso mesmo, um personagem da Image Comics, que surgiu como uma editora que tinha apelo na parte visual, de fazer quadrinhos muito bonitos, sombreados, com cores diferentes e tal. Então eles tentaram passar esse mesmo conceito visual pro cinema, só que não deu muito certo, né? Que é isso? Não. Cara, isso aí é jogo de PlayStation 1, cara. Tá bom, PlayStation 2, vai. Motoqueiro Fantasma do PS2. Que isso? Mesmo sem ter tanto orçamento assim, Spawn possuía personagens feitos totalmente em CGI. E apesar de o filme ter sido mal recebido pela crítica, porque de fato é um filme ruim, pelo menos a parte visual e os efeitos dele foram bastante impressionantes à época. Só que, alguns anos depois, surgiram outros filmes, como O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, e aí, quando a gente colocava lado a lado Spawn e Senhor dos Anéis, esse filme se via muito pequeno. Especialmente quando o assunto de Spawn era a tal capa do personagem. Porque aqui tinha essa capa de CGI que aparecia em vários momentos, ela tinha uma vida própria quase, e meu Deus do céu, cara, é um bagulho zoado demais. Não respeita a luz, não respeita a sombra, não respeita a textura, não respeita nada. É simplesmente um borrão aqui que eles chamaram de capa, e é isso aí, entendeu? E na época que o filme lançou, a gente olhava pra esse bagulho e falava, caraca, é insano, como eles conseguiram fazer isso? Só que hoje em dia é complicado, né? Olha que porcaria, olha. Agora eu vou dizer uma coisa, tá? Teve um negócio que nem na época deu certo, pra você ver o quão ruim que era, que é justamente o demônio de CGI de Spawn, o demônio que fala sem mexer a boca. Ai, como dói isso, como dói. Olha essa textura, velho, textura tá E horrorosa. até porque a gente já tinha visto outros diabões muito melhores no cinema, feitos com efeitos práticos, só o diabão do Tim Curry. Até hoje é maravilhoso. Então, ó, segue a dica, tá? Você gosta de Spawn, tem uma memória boa dele, acha que é incrível? Não assiste novamente. E vai rever seus conceitos do que é bom. Então assiste novamente, né? Ué. Por exemplo, eu tenho medo de assistir Little Nick. Se bem que eu acho que Little Nick já é ruim, cara. Ele é bom porque é ruim. Tá ligado? Ele é bom porque é ruim. Ele é bom porque ele não tá tentando ser bom. Ele tem a jeitinho dele, entendeu? O sul profundo. Não dá. Cara, eu tô tentando ver ele pegando aquele negocinho dele. Não. Perdi no argumento. James Cameron é um dos maiores diretores de todos os tempos, um Midas do cinema. O cara tem 3 entre os 4 filmes mais rentáveis da história. Você tem ideia do que é isso? Ele conseguiu várias coisas, mas a parada mais incrível que ele conseguiu foi o Precioso do Léo. Precioso o quê? Sabe? Mas se hoje em dia o James Cameron tem anos e anos pra fazer um filme... Ele tem 1 ano só. Qual é? 1 ano ele tem.
Mas se hoje em dia o James Cameron tem muito tempo para produzir um filme e muito dinheiro, saiba que nem sempre a história foi assim. E um dos filmes mais icônicos desse diretor, que é O Exterminador do Futuro, foi feito com uma verba um pouco mais reduzida e exigiu muita criatividade desse cidadão. O Exterminador do Futuro, lançado em 1984, mostrava esse robô, o T-800, que ele tinha essa aparência de um ser humano, ele tinha pele e tal, mas por baixo ele tinha um exoesqueleto que era feito de metal e era muito ameaçador. Quando você via aquela caveira cromada, Não, mas não tinha que fazer, cara. 84! Ele tem, mano, 84 com o negócio de 6 milhões. Beleza, 6 milhões e 84 era coisa pra... Tá bom, né? Coisa pra caramba. Mas, mano, ainda assim, mano, é pouco dinheiro. Um filme? E não tem muito o que fazer, a tecnologia, os props. Velho, não tinha. Não tinha. Você sentia medo, aqueles olhos vermelhos acesos. E no final do filme, ele consegue se desvencilhar completamente da sua parte de carne e vira apenas um esqueleto de metal que anda pra cima dos protagonistas. E anda daquela forma, né? Stop motion, né? Do jeito que dava nessa época. Ei, meu Vou Deus dizer, do céu. esses efeitos em stop motion, atualmente, eles são um pouco incômodos de assistir. Mas, pra mim, o momento desse filme que realmente foi incrível, foi espetacular e hoje acabou ficando muito tosco é aquele em que o Arnold Schwarzenegger retira um dos seus olhos de robô da face. E a gente vê esse processo dele removendo, ele cortando, ele puxando e de repente ele se transformando num boneco, cara. O Arnold Schwarzenegger, ele tem esse lance, transformaram ele num boneco em Vingador do Futuro. E aqui, de novo, fizeram um boneco que não parece ele. Droga! Enquanto o boneco tá com óculos na cara, tá tudo certo. Tá ótimo. Mas no momento que ele tira o óculos e você vê os olhos, ele vira um bonecaço do nada. E você fala, meu Deus, o que aconteceu com o Schwarzenegger, velho? Pô, tipo assim, eu acho que até na época ele tá falando, ué, não era o Arnold que tava aqui? Cadê o Arnaldo? Teletransportado e botaram no lugar dele um Muppet. Então fica muito bizarro, é muito estranho. Mas assim, é como a gente tá falando, hoje em dia a gente vendo esses efeitos, a gente percebe que é tosco. Mas na época era incrível. Ainda mais aquelas telas de tubo assim, que tu não conseguia ver nada. 14 polegadas, com aquele sinal ruim. Pô, parecia a parada mais incrível do mundo. Ainda mais quando ele pegava a mão aqui e ficava mexendo aqui dentro. Pô, isso era incrível, né? E isso aí, até hoje, é incrível. Esse filme, até hoje, é incrível. Se você nunca assistiu o primeiro Exterminador do Futuro, porque tem muita gente que nunca assistiu, só foi pro segundo. Mas o primeiro é tão bom quanto o segundo. Assista. Tipo assim, quando veio aquele outro carinha lá, eu parei. Eu só assisti o terceiro, A Rebelião das Máquinas, aí depois... Não, eu assisti o Gênesis. Assistiu o Gênesis? A gente assistiu o Gênesis com meus pais aqui, Ah, é? Não, eu não tava aqui não. Ou eu tava aqui? Tu tava aqui sim. Eu tava aqui. Mas não dá pra negar que tem esse bonecão do Schwarzenegger e que esse robô tem que instalar uma placa de vídeo porque ele tá com lag, né? 5 FPS. Hoje em dia, pegar um personagem e criar ele inteiramente em CGI é muito comum. Até porque você vai fazer um herói. Ele tem poderes onde ele voa, tem super força, explode as coisas. Como é que você vai fazer isso com um ator? Fica complicado. E aí que vem o dublê digital, porque ele consegue pegar toda aquela parte estética de um ser humano comum, real, só que ele tem os poderes agora, porque no computador tudo é possível. Só que tem alguns filmes que extrapolam isso e tentam fazer o filme inteiro em CGI. Personagens, cenários, tudo em CGI, que é o caso, por exemplo, de Beowulf. Aliás, Beowulf, quando foi lançado ali em 2007, era um espetáculo visual. E esse é um caso que a gente... Eu sou o Beowulf! Mas o filme inteiro não é em 3D? Então, eu não assistia, eu não sabia dessas paradas, CGI, essas paradas na época. Mas a gente via, pô, esse filme aqui não é um humano assim, tá ligado? Exato. Carne e osso. Dá pra ver. Utilizar para vários filmes, né? Beowulf era animal, hoje em dia é tosquíssimo. O Expresso Polar de 2004 passou pela mesma situação. Mas a gente precisa lembrar do primogênito de todos esses, Final Fantasy, filme de 2001, adaptação da série de games famosíssima que prometia trazer os gráficos mais realistas que a gente já tinha visto até então, e vou dizer, realmente conseguiu. Entregou pra gente os gráficos mais realistas que nós já tínhamos visto até 2001. Que visual, hein? São Paulo não tem isso. E em 2001 a gente viu esse falava. Gratuito com a cidade de São Paulo, velho. Pra quê? Não, você é o que mais critica
os TikToks, o ambiente. Salve aí pra galera aí de Barra Funda, de Osasco. Em São Paulo não tem isso. E em 2001 a gente vê esse filme e falava, caraca, isso aqui é mais real que a realidade. Como eles conseguiram chegar nesse nível? É a mesma história que eu falei no início do vídeo, sabe? Gran Turismo 2 era incrível demais na época. Então quando tu olhava pra Final Fantasy, o filme, você falava assim, cara, não tem como evoluir mais, entendeu? Já é tão real quanto a realidade. Ou será que não? Só que a lei de Murphy se mostrou infalível e ano após ano a gente olhava pra trás, assistia Final Fantasy e comentava, caraca, mas não era tão bom assim. E hoje em dia a gente olha e fala, caraca, mas não era nada bom, né? Esse é um dos grandes fracassos da história do cinema. O filme de Final Fantasy custou 140 milhões de dólares. Isso em 2001, né? Ele faturou pouco. Mano, 2001, mais de 100 milhões de dólares pra fazer um filme. Caraca, sério. O estúdio faliu. O estúdio faliu. Mais de 80 milhões. Praticamente enterrou a possibilidade de a gente ter de novo uma grande adaptação de Final Fantasy visando cinema. Assim, eu não consigo mais ver isso. E hoje em dia, quando a gente assiste essa parada, é o Gran Turismo, é o Tomb Raider, é todos esses projetos pelos quais a gente em algum momento olhou e falou assim, caraca, olha o que fizeram, é incrível. E hoje em dia a gente olha e fala, meu Deus, esse negócio envelheceu muito mal. E é porque eles tentaram fazer o tal do fotorrealismo, né? Que é pegar um cidadão com as proporções humanas de tamanho de nariz, boca, corpo, ombro e respeitar 100% disso ali no CGI. E cara, esse é uma marapuca, tá? Porque em primeiro momento parece incrível. Que é o caso de Love, Death and Robots, porque eles sempre tentam fazer um curta que tem esse lance do fotorrealismo. E quando você vê, você fala incrível, não tem como ir melhor do que isso. Caraca, meu Deus, que incrível! Só que vai passando o tempo e você fala, caraca, eles fizeram um agora que é muito melhor do que o anterior. Então quando você vai para uma animação que não tenta ser 100% realista, que é mais cartunesca, ela tende a durar mais, né? Esse não é o caso de Final Fantasy, mas como o Miguel falou, e como a lei de Murphy não. E o Mario? Também não. Eu achei que já tinha no streaming já, velho, o Mario, mas nem tem ainda. E o John Wick? Acho que o John Wick só tem no Paramount, não sei o que é lá, se eu não me engano. Não tem o Paramount não, velho. A cada ano que passa, a gente consegue chegar mais perto desse fotorrealismo. A gente fica mais distante do Vale da Estranheza, quando a gente olha para aquela animação hiperrealista e percebe que tem algo de errado ali. A gente está fugindo disso cada vez mais. Então, provavelmente, daqui a 10 anos a gente nem vai mais estar aqui, né? Vão ser 2 dublês digitais apresentando o filme. E será que não é? Acho. Pô, não tô aí não. Não, peraí, mais fácil. Você coloca uma lente aqui nos olhos? Eu não posso estar aí não, tá, ô Gabriel? Vai lá, o Gabriel, o Luca também vai mandar o dele, você fica lá que vocês fazem o que a gente faz, entendeu? Você tem toda a minha memória, tá tudo implantado aqui, você vai e reage pra nós, beleza? Eu vou pra São Paulo, tchau. 2 IA reagindo aqui pra vocês. Meu Deus, é o fim dos tempos! E não, pois a verba pra isso é cara, né? 140 milhões Final Fantasy, agora essas coisas são tudo caras, E o Piuí deve gastar por vídeo uns 10 pila, né? Tem o café e tem a energia elétrica, né? É isso que a gente gasta. Mano, isso aqui foi muito real. Eu vejo muito youtuber que é assim, não, porque eu tenho uma equipe e é muito dinheiro, muito custo pra fazer um vídeo. Aí o vídeo do cara é uma edição simples. Isso aqui é simples, cara. O que a gente pede é literalmente, meu irmão, a gente precisa pagar as contas, tá ligado? Mas tipo assim, não tem custo absurdo. Cara, o custo que teve, graças a Deus e a vocês, a gente já pagou, que foi montar o nosso computador, comprar um microfone. Tudo bem, a gente não tem um cenário decente e ainda. E as nossas luzes não são ajustáveis, é uma maracutaia que toda uma gambiarra. Mas, tá ligado? A gente tenta entregar o melhor da nossa reação pra vocês, é isso. Exato, pô. 10 reais. Agora, tem youtuber como, por exemplo, o Felipe Castanhari, que precisa. Pô, aí... Ele gasta um dinheiro federal pra fazer os vídeos dele e são vídeos de muita boa qualidade. A trilogia prequel de Star Wars nunca foi muito amada pelos fãs. E pra ser sincero, depois que lançou os filmes da Disney, o pessoal começou a olhar pra trás e pensou assim, cara, mas peraí, não era tão ruim assim. Até que tinha boas ideias, boas intenções, mas até pra quem faz isso, quando olha pra trás, especialmente em Star Wars, a Ameaça Fantasma, percebe uma constante. Os filmes foram feitos inteiramente num fundo azul. E aí, olhando hoje em dia, meu Deus do céu. É tudo computador essa porra. Star Wars, pra mim, é um dos casos mais legais pra gente ver evolução de efeitos, entendeu? Porque tem lá a trilogia original,
que se sustenta até hoje com seus efeitos práticos. Tem coisas que a gente sabe que poderiam ser melhoradas pela tecnologia. A gente já teve aí um pessoal, inclusive, fazendo isso de maneira amadora no YouTube e mostrando como que uma batalha de Star Wars pode ser muito mais legal tendo a tecnologia ao seu lado. Isso porque quando você pega Star Wars e analisa os efeitos especiais, a gente vai ver várias eras do cinema. Nos anos 70 e 80 era efeito prático. Anos 2000 começou o CGI. E depois com a trilogia da Disney era uma mistura de CGI com efeito prático. Então você vai pegando várias eras do cinema e entendendo como é que Star Wars trabalha nisso. Só que nos prequels, como a gente falou, a moda era o fundo verde, o fundo azul. Tudo era feito assim. E quando surgiu a gente falou, caraca, o George Lucas conseguiu criar um planeta novo inteiro aqui. Olha só Naboo, olha só esses robozinhos explodindo tudo, olha essa batalha, olha o Jar Jar Binks e tal, olha que coisa louca, bem feita. Don't do that again. Quem conheceu Star Wars com a trilogia prequel gosta e na época se impressionou. Hoje em dia é difícil porque o filme é ruim e além de o filme ser ruim, os efeitos eles apodreceram. Então se torna realmente uma batalha para você que nunca assistiu Star Wars ou que não tem apego à saga, assistir, por exemplo, Ameaça Fantasma, entendeu? É muito difícil. Peço perdão pelo vacilo. E aí você vai pro Ataque dos Clones e, meu Deus do céu, a coisa não melhora. Piora! Na verdade, piora, né? Porque aí tudo sim é fundo falso. Tem o Obi-Wan, aquele planeta de caminho que parece um fundo de menu de DVD, tudo claro e branco, com aqueles alienígenas na cabeça longa e tal. Então, assim, hoje em dia, olhando esses efeitos especiais, eles realmente envelheceram mal. A única exceção, talvez, seja a Vingança do Sith, que consegue evoluir um pouco mais a tecnologia e entregar cenas melhores. Mas Ameaça Fantasma e Ataque dos Clones é complicado. E aí também vale a pena a gente mencionar a nova trilogia da Disney, que mostrou que em vários momentos, por exemplo, uma batalha pode ser sim muito legal se ela tiver CGI. Os sabres de luz, o efeito que eles conseguem fazer com a tecnologia ao lado deles, cara, é animal. As batalhas, só pelo fato delas estarem escuras, ter aqueles sabres, aqueles efeitos, são muito legais, mas ainda assim a gente vê o Vale da Estranheza mais uma vez, porque toda vez que essa trilogia tenta reviver alguém que já morreu, um ator que não está mais conosco, é difícil não notar aquela estranheza. Mas é legal ver como os efeitos evoluíram lá do primeiro até o último. Se você pegar a Disney aqui tentando reviver os atores que já estão mais velhos ou até que morreram, você vai perceber que tem o Moff Tarkin lá, que é um pouco bonecão, um pouco estranho. Tem a Leia, que também é estranha, mas aí já vai lá pra Mandaloriano, que o Luke na primeira temporada já melhora um pouco. E na segunda, tá muito bom, entendeu? Então você percebe que essa tecnologia vai evoluindo. E um dia vai ser possível você fazer um filme inteiro com alguém que já morreu. Vin Diesel, ouviu essa? Ah, lá vem mais um Velozes e Furiosos com o Brian. Pronto, deixa o homem descansar. Eu quero meu dinheiro. Nossa! O bicho tá velho, irmão, pelo amor de Deus! Mano! Como é, cara? O tempo passa, brother. Cara, Eu quero... Mano! A família dele tá grande. A família dele já tá... Mano, a gente tá no Velozes e Furiosos 10, brother. Cara, eu lembro 10. Eu lembro quando lançou o 5, eu falei, cara, no Operação No Rio, mano. Ah, no Rio, mano. A gente tá no 10º. Peraí, a gente nem viu também no cinema. Puta, mas a gente não tem que ir no cinema mais. Quero meu Verdade. dinheiro. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal e marca o sininho. Comenta também aqui embaixo. Você acha que o futuro do cinema é ressuscitar os atores? Eu acho que não, mas vou dizer uma coisa. Tem uma parada que não pode morrer nunca, que é o hábito de você ir na descrição do vídeo, porque ali tem vários links para redes sociais, tem link para camiseta, tem link pro PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Podcast de cinema mais ouvido do Brasil. Que talvez um dia seja o mais assistido do Brasil. Não bata spoiler aqui. Realmente, as coisas envelhecem e algumas envelhecem mal. Não tem como, velho. Tipo assim, a gente nasceu na década de 90, mas as nossas lembranças estão ali entre 2000 a 2000 e... A partir de 2000 a gente começa a lembrar um pouco das 2003, coisas, sabe? 2004... Porque... Pô, a gente era muito pequeno, não tinha como. Eu 94, ele 97, não tem como a gente lembrar de muita coisa de lá. Exato. Mas, cara, independente se envelheceu mal ou não, na época era maravilhoso. Esse é o ponto. O que importa é o momento, cara. É. Não o que vai dar, e se ficar ruim, meu irmão, o importante é que agora é bom. Exatamente. Agora Então, é bom, quando a gente cara. assistiu, por exemplo,
Como eu sempre falo, vou falar dos mutantes porque é uma merda hoje em dia, velho. Não dá, cara.